Fala galera, muito boa tarde para todos que estão nos ouvindo aí e vendo. Para a gente é um momento muito especial. Hoje aqui no Leadercast estamos trazendo uma pessoa mais que especial, né, uma representante que hoje faz sucesso e vai contar para todos nós como ela faz para ter a melhor retenção a nível nacional. Ela vai contar um pouco da sua história de vida. Eu quero saber, o Brasil quer saber quem é a MR, quem é a Emily Medeiros. Então hoje é dia de muito aprendizado, muito conteúdo. A gente vai falar sobre gestão de pessoas, vamos falar de produção, de qualidade na venda. E hoje é com você, mais que especial, falando aí um pouquinho sobre tudo isso, né, que engloba uma grande representação a nível nacional. Emily, fala um pouco para nós quem é a Emily. Olha que símbolo bonito, eu queria que você explicasse para a gente aí o que significa essa borboleta, porque a Medeiros Representações é uma empresa de sucesso. Fala, Henrique, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade, é muito satisfatório estar aqui. Podendo contar um pouco, né, da minha história e falar um pouco de como que a gente está conseguindo se perpetuar no mercado. A Medeiros Representações existe há 2 anos, mais ou menos. Eu tenho 4 anos de consórcio, né? Entrei como vendedora em 2021. Fiquei 7 meses como vendedora, me tornei supervisora de vendas por um diferencial. Fiquei 8 meses como supervisora e virei representante, né? Meu símbolo eu escolhi, na verdade, acredito que quando eu pesquisei como é que funcionava o processo das borboletas, na época todo mundo tinha um símbolo muito forte, né? A galera com animal forte, não sei o quê, raio, é isso. E eu não me identificava com nada disso, com nada que fosse somente força, sabe? Eu sempre gostei de borboleta como símbolo. E aí, quando eu pesquisei, eu descobri o que era a metamorfose. A metamorfose é no momento que a borboleta ela se fecha, né? A largata, na verdade, ela se fecha no casulo para virar borboleta. E ali, estudando, eu descobri que na metamorfose é o momento mais sensível dela, onde ela fica vulnerável, qualquer coisa que tocar pode tirar o casulo, sim, mas ela vai se transformando para poder ter liberdade. E eu acho que é isso que significa para mim hoje na minha vida, né? É ter liberdade, é poder ser quem eu sou e respeitar as diferenças do mundo. Então eu escolhi borboleta por isso, e eu acho que agora, depois de 2 anos de Medeiros, eu vejo que faz muito sentido, porque a gente busca muito ter liberdade no ramo, mas sem sair das diretrizes, sabe? Então você se encontrou no consórcio sendo representante. Eu vi aí que você falou que você trabalhou só 8 meses como vendedora. Isso, 7 meses como vendedora e 8 como supervisora. Show. E então aí você teve a etapa, porque assim, hoje no mercado tem muitas pessoas que querem pular a etapa, né? Sim, que querem sim. crescer a todo custo. Então assim, um dos pilares para você se tornar a representante que eu tenho certeza que foi respeitar essas etapas, Sim, né? sim. E posteriormente, hoje está sendo esse sucesso porque um amadurecimento mental. Então acho que isso é o mais interessante, bacana. Conheço um pouco sua história e por isso que te trouxe aqui hoje para você se apresentar. Né? E eu queria também saber como é a sua relação lá com a sua equipe, como é que você faz o processo de seleção. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa gestão de pessoas, porque hoje no mercado não basta só ser representante, Sim. não só ter um CNPJ, ele tem que saber gerir pessoas para poder essa empresa ter sucesso. Como é o seu processo de seleção, como é que você faz lá no seu dia a dia para ter o sucesso que vocês têm hoje? Pronto, então, hoje eu não trabalho mais diretamente na questão de selecionar vendedores, certo? A minha parte é gerir os líderes. Atualmente eu tenho 4 líderes e eu acho que o que funciona para mim é justamente respeitar a questão da liberdade. Hoje eu tenho 4 líderes na Medeiros, onde os 4 são completamente diferentes de personalidades. E depois de 2 anos liderando, uma das coisas que eu percebi na questão de gestão é você saber respeitar o pessoal da pessoa. Então, às vezes você tem uma cultura ali muito forte e você quer que qualquer pessoa se adeque à cultura da sua empresa sem você ao menos conhecer, sem ao menos saber se aquela pessoa ela é forte o suficiente para aquilo, porque eu acho que um bom líder, ele sabe como direcionar a pessoa a entregar o resultado que você quer. Então, hoje eu tenho uma cultura da Medeiros, mas nos meus 4 líderes, cada um tem uma personalidade. Eu busco entender essa personalidade, conhecer um pouco deles para direcionar isso que eles têm para o resultado que eu quero. Então, automaticamente, eu vou ter líder que ele vai ser mais rápido. Eu não vou precisar estar ali mastigando para ele como fazer. Eu vou falar, é isso aqui, a estratégia é essa, bora. Pronto, já vou ter líder que não vai ser dessa forma.
né? Vou ter que ali explicar o conceito, o porquê que a gente vai fazer dessa forma, onde que a gente quer chegar dessa forma. E do mesmo jeito ele vai me entregar como o cara mais rápido. Gasta mais tempo, mas também entrega o mesmo resultado. Entrega o mesmo resultado, ou às vezes até melhor, né? Acho que quando Sim, você entende explora. a diferença dos seus líderes, você explora. Verdade. Melhor o sentido é porque, assim, hoje no mercado, se você não buscar conhecer a pessoa de verdade, você cria robô. Né? Então, tipo assim, não é fazer da forma que eu tô te mandando fazer, é fazer de uma forma melhorada, do seu jeito, mas sim. que consiga entregar o resultado esperado, né? Perfeito, é isso que eu costumo falar pra eles. Quando eu dou opinião sobre algo na equipe deles, eu sempre falo assim, ó, é a minha opinião, tá? Mas você vai escutar e você vai passar do seu jeito, porque eu não quero que a sua equipe seja liderada por mim, beleza? Eu vou te passar isso aqui, essa é a minha opinião, você vai ver da sua forma e vai seguir. E eu concordo com isso que você falou, que hoje que a gente tem que conhecer as pessoas, porque senão a gente acaba ficando muito fragilizado dentro da empresa, né? Qualquer coisa é motivo de demissão, porque às vezes a pessoa até entrega mais, só que por não estar entregando naquela hora do jeito que você quer, aí a pessoa tá desligando, contratando. Eu acho que é mais difícil de montar uma base dentro de uma empresa fazendo isso. É verdade. Então, hoje, se você não conhece as pessoas, olha o engraçado e o quanto é interessante a gente conhecer as pessoas que a gente tá. Às vezes ela tá passando um momento ruim, só que aquela pessoa é uma pessoa de potencial. Perfeito. E às vezes não tá entregando resultado por conta de uma falha, por um problema emocional, por um problema pessoal, e acaba não entregando resultado. Mas quando você conhece as pessoas que vocês estão contratando ali no dia a dia, você passa a entender. Perfeito. Então, exemplo, você começa a explorar aquela situação que ele está passando, aquele momento ruim, e transforma as pessoas, né, para uma situação que possa ainda crescer no ramo, perpetuar. Isso Perfeito. É muito bacana e eu digo para você que dessa forma você tem resultados melhores, porque quando você faz isso pela pessoa, você tá ali criando o que a gente mais quer hoje em dia, que é lealdade, né? Sim. Hoje a gente lida, a gente quer pessoas leais ao nosso lado. O mercado tá aí todo vapor, querendo todo mundo, né? Exatamente. Eu acho que é nesse momento que cresce esse laço da lealdade, porque a pessoa vê que no momento mais frágil dela, você não simplesmente só pediu um resultado e mandou embora caso não entregasse. Não se sente aquele sentimento, é só dinheiro, é só né? dinheiro, sabe? É só comissão. É só número, verdade. Você parou, você entendeu, você conheceu, são histórias tão fortes, às vezes até parecidas com a sua, que com uma história que você sente e conversa, a pessoa consegue se motivar, coisa que ninguém lá fora faria por eles, né? E ali quando você faz e ele melhora, ele quer até te entregar mais, porque ele lembra disso. Fala, pô, no momento que eu tava mais precisei, ela tava do meu lado. Aí surgiu os apelidos, né? Mãe, psicóloga, amiga, irmã. Eu tenho um vendedor, por exemplo, que quando ele vai conquistar uma coisa nova, ele liga primeiro pra mim do que pra mãe. E eu fico, pô, cara, o quão importante que é você conseguir abraçar as pessoas a esse nível, tipo, pô, eu vou alugar uma casa. Não, você que vai comigo lá ver a casa primeiro. Você que vai dar o aval, se a casa estiver boa, eu vou alugar. Não, mas isso amanhã não, depois que eu pegar a chave, eu falo pra ela, sabe? Compra a ideia, né, do negócio. Eu acho que é um trabalho muito... Acaba sendo mais trabalhoso, né? Porque você se desgasta mais, é psicológico, é mental, mas que me traz muitos resultados, não só em números, como pessoa também. Eu sinto que eu tô fazendo um bom trabalho, né? No mundo. O seu máximo, né? O meu máximo, né? Outra coisa que eu vi, eu acompanho você, eu vejo que você não tem essa questão de ter acepção por pessoas. Ah, por gênero, aquela pessoa tem um gênero ali, que ela segue um outro padrão que a sociedade impõe. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é que você analisou e por que você hoje não tem essa acepção de pessoas? Porque tem muita empresa aí no mercado que ela faz acepção. Ah, eu quero sexo masculino desse jeito. Ah, eu quero feminino dessa forma. O que é que você conseguiu canalizar para a sua empresa não ter essa acepção de pessoas? Eu acho que veio muito disso da liberdade também, criar um ambiente onde essas pessoas elas fossem acolhidas e sejam livres para ser quem elas são. Eu acho que hoje a gente não deve julgar a pessoa pelo que ela escolheu para a vida dela ou por orientação, nem por nada do tipo, e sim pelo que ela pode entregar. E são justamente essas pessoas que ninguém lá fora quer, que ninguém lá fora aceita, que, não, aqui tem que ser dessa forma, se você não cortar o cabelo desse jeito, você não vai ficar. Lá não, cara, você quer o cabelo desse jeito, beleza, mas você vai me entregar o resultado com esse cabelo? Você vai testar, se não conseguir, você vai ter que tirar, beleza? E é ali onde as pessoas querem devolver pra você, né? Ver que são à vontade, tanto que quando chega um novato lá pra gente explicar a loucura que é lá dentro, tem disso, tem daquilo, tem fulano que é de tal religião, tem não sei o que é de tal religião. E não acidentalmente eu acabei criando um ambiente seguro para as pessoas e livre, onde elas querem devolver resultado justamente por isso.
né? Na maioria das vezes, quando eles conseguem alcançar alguma coisa, primeiramente vem sempre o, pô, eu agradeço a Deus, e depois é você pela o seu líder, né? oportunidade. Então, eu acho que não ter exceção de pessoas é justamente gerar oportunidade, criar oportunidade para quem quer que seja. A Perfeito. oportunidade está lá. Se você chegar e abraçar, todo mundo vai chegar junto. Perfeito. Então, hoje o seu trabalho é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, que é trabalhar com controle emocional, né? As pessoas que têm o controle emocional, o controle dessas gestões de problema, elas conseguem extrair o melhor das pessoas. Muito top, né? Pra gente aí é uma aula. Por isso que a gente vê seus resultados. Outra coisa que a gente vem vendo, que você teve essa visão lá atrás, não foi de agora. Porque muitas pessoas só pensam no resultado em vender, 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 vender. E você, essa preocupação, é até engraçado que um dia ela me ligou, Henrique, você não vai me ver vendendo X milhões, mas eu me preocupo mais com a qualidade. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou no caminho errado? Será que eu tenho que mudar minha filosofia? Falei, Emily, a gente precisa de pessoas igual você, que pensam na retenção, que pensam na qualidade, que pensam no cliente. Não é só vender. Consórcio não é só vender. Consórcio é vender, contemplar, faturar, é ter prova social, é cliente satisfeito com o nosso produto, né? Então, você pegou essa visão lá atrás. E o que fez você se diferenciar do mercado, né? Daquele vender, vender, vender e só pensar na venda? O que você tem a agregar aí hoje no mercado, no consórcio nacional? Rapaz, eu digo a você que primeiro foi aquela ligação, viu? Porque ali eu tava realmente em um surto, né? Porque, tipo, eu via pessoas produzindo milhões e milhões e sendo agraciados por isso. E eu, tipo, sempre da mesma forma. Eu acho que aquela ligação não foi nem um divisor de águas, foi realmente a resposta para o que eu tava procurando. E eu tava procurando só ali, entre o pessoal, e do nada veio seu nome na cabeça. Então eu sou muito grata por essa ligação, porque você me mostrou que eu poderia estar fazendo um caminho mais difícil. Eu acho que você até utilizou essa frase. Você pode estar fazendo um caminho mais difícil, mas pode ter certeza que lá na frente você vai ter mais resultado por isso. Você vai ser mais agraciada. E depois disso, eu acho que a minha maneira de pensar, que não adianta eu fazer nada que vai me dar resultado só agora. Eu não gosto disso em nada na minha vida. Nada que você fale, vai ser mais rápido, joga esse remedinho aqui na semente que ela vai crescer melhor. Mas eu sou muito curiosa, então eu vou perguntar por quê? Por que o remédio vai fazer crescer mais rápido? E depois que crescer, o que acontece? Eu questiono tudo. Aí vem os prós, né? Não, o remédio faz crescer mais rápido, porém, o fruto que ela vai dar não vai ser tão bom assim para as pessoas. Então, acho que por eu ter essa filosofia de ter o porquê de tudo, eu trouxe isso para o consórcio também. Porque eu sempre pensei, né, lá no começo e tudo mais, quando era só venda, eu parava para pensar, né, pô, e depois? Pô, esse cara deu adesão aqui. E se depois a gente não ligar e tudo mais, essa adesão desse cara vai para onde? E, tipo, e o bem vai ser entregue quando? Então eu sempre questionei muito, tanto os meus líderes, acho que o mais difícil pro menino me gerir é porque a Emily pergunta tudo, mas eu acho que é o que tem feito esse resultado chegar agora. Porque um momento lá atrás eu me questionei sobre as pessoas e quando eu decidi, foi no momento que eu virei representante, eu decidi que consórcio era pra minha vida, porque eu já tinha mudado um pouco a minha vida, já tinha mudado da minha família, não tinha pra onde voltar. Então, para isso, eu tinha que ver uma forma de solidar, né? De montar uma base realmente forte. Ali eu percebi que era mudando a minha vida, que já estava sendo mudada, a vida das pessoas que eu trabalho e a vida das pessoas que compravam de mim. Então, eu fui meter as caras, né? Fui estudar, fui ver como é que fazia para que o cliente conseguisse manter mais a parcela. Aí eu descobri a questão da parcela reduzida. Antes da gente ter esse contato total com você, eu já pensava dessa forma. Quando a gente trabalhava com outras administradoras, eu já pensava dessa forma. Às vezes a gente nem recebia pela parcela, mas eu já fazia o cliente pagar a parcela. Então, tá ativo, né? Ativo já. Então, acho que o que me fez pensar nisso, em quesito de retenção, foi uma questão de uma crença mesmo de que o que eu estava fazendo aqui, eu ia ter retorno lá na frente. Então, se fosse algo ruim, eu ia ter retorno ruim lá na frente. E se fosse algo bom, poderia demorar mais do que o das outras pessoas. Mas lá na frente eu ia ter um retorno bom e a gente vem tendo, né? Com fixação. E qualidade, né? Contemplação. Isso reflete não só em números, mas também na administração ali da sua empresa, no seu negócio, é sua marca, é seu nome. Então, se o representante ele pensa dessa forma, tudo muda, as coisas começam a ter mais responsabilidade. A gente vai para o caminho que o consórcio tem que ir, que é vender, contemplar, ter retenção, ter prova social, né? Muito bacana, muito bacana. Eu queria que você falasse também um pouquinho aí sobre o CONAC, sua primeira grande experiência. Eu acho que você já veio no CONAPROC, que é ali falando um pouco ali de consórcio, mas aqui agora você está tendo um acesso que é de uma administradora de consórcio, primeiramente. Não é todo o CONAC que vai ser liberado para o time comercial. É poucas administradoras que têm essa visão. E você hoje vai participar essa semana do grande evento
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o CONAC, essa importância desse momento, para você se aprofundar, conhecer que existem sistemas. Perfeito. Eu acho que vai ser um divisor também de águas na sua cabeça e essa importância de você estar participando do CONAC. Perfeito. Eu acho que de todos os eventos de consórcio de vendas que eu participei, esse é o que eu tô mais nervosa. Eu acredito que, porque eu acho que o CONAC, né, a gente tá podendo ir para ele, é uma resposta das orações que eu tinha lá atrás, né? Do fazer certo, do conhecer o certo, do conhecer como é que funciona a administradora, para que ninguém que esteja assim em cima venha enganar a gente. Então, tá participando, como eu falei, é um dos que eu tô mais nervosa, porque eu acho que veio em um momento muito importante para o que a gente está fazendo hoje, não só na Medeiros, mas na toda a plataforma, em relação à contemplação, a faturamento. A gente vai estar lá conhecendo outras administradoras, conhecendo como é que funciona realmente os setores de outras administradoras, falando com pessoas que estão há mais de anos no consórcio, né? Tem um cara de coroa lá, você vai assustar. A galera que tá no mercado há anos. O dobro da minha idade no mercado. Então, verdade. a gente olha pra trás e fala, meu Deus, eu sou só um recém-nascido ainda no consórcio. O Conaproc, na época, foi uma coisa que mudou a minha ideologia, né? Depois que eu vim pro Conaproc, foi que eu voltei, realmente mudei toda a minha operação, pensando, o consórcio não é só isso, consórcio é o mundo. A gente vai conseguir fazer tudo com consórcio. E acho que agora com o CONAC vai ser maior ainda. Porque tudo que a gente tiver em relação a conhecimento mais a fundo do consórcio, eu espero ter. Então, acho que é por isso que eu tô tão ansiosa, sabe? Pra receber essa informação. Show de bola. Na minha primeira experiência assim, com o CONAC, eu vou falar pra você, a gente tinha uma crença limitante. Porque o consórcio vai durar 2, 3 anos, 4, 5 anos. Mas quando você conhece aquele mundo, aquela quantidade de pessoas, aquele povo mais velho que tá cansando, né? Tá indo pra outro. Aí chega a gente novo, renovado, com força. Cheio de energia cheio ainda. de energia pra vender 10, 20, 30 anos. Fala assim, aqui eu quero viver do consórcio, eu amo consórcio. Então esse momento você vai ter. Né? Parabéns pela sua iniciativa, né? A empresa deu o convite, você veio aqui, se propôs, correu atrás, tá aqui. É pra poucas pessoas isso, tá? Pra poucas pessoas que têm essa disponibilidade. Teve que investir pra participar, é o mais importante. E parabéns pelo seu trabalho. Você é nossa camisa 10, eu tenho muito orgulho de você, porque você tem essa filosofia e a gente precisa de representantes com responsabilidades, não só com grandes números. É claro que dá para equilibrar grandes resultados com qualidade. Eu sei que você está no caminho certo, tenho certeza que você vai perpetuar e vai crescer cada vez mais aí, né, no mercado. E você que está aí, hoje ouvindo aí na Leadercast, nosso primeiro podcast aqui com Emily, é um divisor de águas. Eu agradeço. Você que não é inscrito, se inscreva já, que vai ter muito mais conteúdo, vai vir muita coisa boa aí para a gente poder falar sobre o consórcio. Hoje nosso tempo é curto, mas espero que você venha falando dos seus grandes feitos, grandes resultados, você sendo aí nossa campeã de retenção. A gente vai lançar muita coisa boa, vai vir aí agora mudança de tabela, mudança de formatação, então muita coisa boa tem aí pra gente poder crescer e alavancar nossos números, tá bom? Amém. Coisa boa. Obrigada, viu, pela oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Valeu, Emily, até mais!